voltando ao Bolsonaro. Só que, e o Bolsonaro não tinha muito, que não precisava fazer muito, é só ele seguir com o que estava sendo feito. Ele prometeu coisas que, assim, é razoavelmente impossível, igual o fato de que, não, eu vou quebrar com o Centrão. Beleza, como é que você vai quebrar? Ele não tinha esse plano de como quebrar com o Centrão. Realmente o Centrão tem que ser quebrado. Só que ele não é algo, porque o Centrão ele é o sistema, ele se reorganizou muito bem. Na época da Lava Jato, muita gente do Centrão foi presa, só que muita gente não. E eles foram se reorganizando, essas oligarquias foram se reorganizando, ok? Então, querendo ou não, a pessoa que entra lá, ela tem que trabalhar de alguma forma com o Centrão. Só que ele não precisava se entregar ao Centrão como ele se entregou. E assim, o meu receio na época, que foi, eu vi que foi se tornando realidade, foi que o Bolsonaro, ele sempre foi desse grupo. A diferença é que o Bolsonaro sempre foi um cara muito fraco. Então ele era irrelevante nesse grupo. E assim, fazendo um paralelo, e talvez muitas pessoas não vão gostar, principalmente da minha cidade, de Araxá, não vão gostar do que eu vou falar, mas a gente teve um político que era do Centrão e ele era irrelevante no cenário nacional, que era algo como o Bolsonaro era. O Bolsonaro era um cara caricato que ia na Rede TV para fazer um programa e fazer algumas, algumas polêmicas no programa da Luciana Gimenez. Mas em si mesmo, como parlamentar, ele era alguém irrelevante. Então, no momento que, eu acho que foi até o Fernandinho Miramar que chegou e falou, ah não, o Bolsonaro é o único, de todos ele é o único que não recebeu nada e tudo mais, não é porque ele realmente ele era alguém honesto. Tanto que se foi ver depois ele não era. As rachadinhas que é comprovada do Flávio, são oriundas também do gabinete do Jair, certo? Então, assim, algo já era normal. Eram os pequenos crimes, né, que eram irrelevantes. Então, quando ele só deveria ter seguido uma pauta mais conservadora, não só de costumes, mas a pauta conservadora é essa pauta de mudança do cenário político brasileiro. E ele não teve essa força. O que acontece se a gente fizer uma perspectiva? Tudo que era aquelas benesses que o Bolsonaro prometia, ele não cumpria. Tanto que no começo, nos primeiros meses, acho que antes de um ano do governo do Bolsonaro, ele já tinha quebrado praticamente tudo. Eu não me lembro direito, mas eu lembro que o desgaste dele com o Moro já estava se iniciando quando se descobriu sobre os crimes do Flávio. E o Bolsonaro resolveu que ele queria vender o que era mais importante para nós, que era a Lava Jato, para poder trazer o Flávio de volta. E nisso ele foi fortificando o grupo do sistema, certo? Algumas decisões que, se alguém quiser um dia eu falo sobre, mas várias decisões que o Bolsonaro tomou que acabou com a Lava Jato. Tanto que tem a frase icônica dele em algum momento que ele fala, eu acabei com a Lava Jato. Ah, ele deixou claro que não tinha corrupção no governo dele, só que a Lava Jato não estava investigando o governo dele. A investigação que a Lava Jato tinha era de governos passados e ainda tinha muita coisa para fazer. A Lava Jato, ela não trabalhava, porque assim como toda investigação, ela pode até ter o braço que trabalha no que se acontece no momento, se tiver relacionado com aquela operação. Mas o que a Lava Jato estava trabalhando era o passado. Era outros braços que fizeram parte todo aquele esquema do PT, do Petrolão. E aí ele foi uma das pessoas que ajudaram a quebrar. Então, assim, voltando ao cenário político, a gente não tem a direita
que a gente realmente nunca teve, e a esquerda muito fraca. O que a gente precisa fazer? E eu acho que eu disse agora, novamente, talvez seja o cavalo que passa arriado novamente na frente da nossa casa, né? É a gente ter que saber escolher melhor. As opções que a gente vai ter, e é o que está vindo, é um arranjo muito grande do Centrão. Esse grupo, ele ganhou muita força no governo Bolsonaro, principalmente no meio do governo Bolsonaro, quando eles começaram a ter aquele orçamento secreto, e com o governo Lula, que literalmente passou todo o orçamento de emendas para os parlamentares do Centrão. Então, os parlamentares do Centrão hoje eles conseguem ver que eles não precisam mais se disfarçar de direita ou esquerda. Eles podem ser simplesmente eles. E eles estão fazendo arranjos muito fortes com relação a isso. E talvez o nome mais forte para isso hoje é o Tarcísio, que é o atual governador de São Paulo. O Tarcísio é o nome mais forte para eles porque ele tem essa visão que o Tarcísio ganhou a eleição de governador sendo Bolsonaro. O nome Bolsonaro ainda é forte. Não é como era, mas ainda é forte. Só que agora, com todo esse desarranjo, Bolsonaro preso, e assim, agora tá havendo uma separação. Essa é outra coisa que eu gostaria de falar depois, que o vídeo já deve já estar enorme. Um primeiro vídeo enorme. Talvez eu até divida esse vídeo. Eu divido esse vídeo. Mas fazendo esse arranjo, eles fazem esse arranjo, trazendo o Tarcísio que tem o resquício do nome Bolsonaro, certo? Para poder se perpetuar. E eu acho que esse é realmente o maior vilão que a gente tem dentro do país hoje. E a gente deveria tomar esse cuidado. Como eu disse, o primeiro turno é para a gente votar em alguém que a gente realmente acredita. E o segundo turno é para a gente votar no menos ruim. E a gente não pode simplesmente ir deliberadamente votar no PT. Para mim, eu acho que a pessoa que é de direita, independente dos nomes que vão aparecer, acho que ela não deve votar no PT. E eu acho que ela não deve cair, porque assim, as pesquisas, eu vejo muito a imprensa falar assim, o problema do Brasil hoje é a polarização. Só que eles fazem a polarização. No momento que você tem lá, eles vão entrevistar outros candidatos. Então você tem, vou pôr lá, você vai ter o Lula, você vai ter o Tarcísio, você vai ter o Joãozinho, certo? Você vai lá, você escuta o Joãozinho, você gosta, acha o Joãozinho bem legal. E, de repente, na primeira pergunta que a imprensa chega e faz pro Joãozinho é: quem você vai apoiar no segundo turno? Ou seja, eles mesmos, eles fazem eles fortalecem essa polarização, né? Então, assim, a gente tem que começar a ver o que é, quem que é, quais são as ideias que estão tendo. E não, não, esse cara é o cara que tem mais chance de ganhar do Lula. Ou até votado, eu posso falar isso até para a esquerda mesmo, se alguém de esquerda estiver me vendo ainda, que eu acho que eu já falei tão mal que às vezes as pessoas não estão me ouvindo, mas assim, talvez a solução para o campo da esquerda não esteja no Lula mais, e vocês estão fazendo assim como a direita está fazendo. Não, eu vou votar no Lula porque é o cara que pode vencer a direita. Então, vamos pensar no primeiro turno sobre isso, porque opções vão vir. Eu mesmo eu acompanho bastante, e agora talvez muita gente de direita fale, mas então era isso que ele queria falar, mas eu acompanho, como eu disse, eu acompanho bastante a política. Tô vendo essa divisão do grupo do bolsonarismo, tenho as minhas opiniões sobre isso, só que, como eu disse, eu sou desde antes, eu sou uma pessoa que eu foco em saber quem que é. E no começo realmente eu não, é um grupo que não me apetecia, que era o MBL. E hoje eu vejo, pelo que eu vejo deles, eu vejo que é um grupo que não é que eles falam o que eu quero ouvir, igual muita gente faz com o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro fala o que eu quero ouvir. Não.
eles falam algo que eu já penso. Então, eu não faço parte do MBL, gente, nem conheço. Assim, não conheço ninguém pessoalmente. Aqui hoje eu moro em Camanducaia. Eu sei que tem um vereador aqui numa cidade próxima aqui chamada Pouso Alegre que faz parte do MBL. Mas é um grupo que ele tá batendo em cima dessas pautas de direita mais forte do que realmente deve ser. E se eu for nessa próxima eleição, se realmente parece que vai ter candidato a presidente, que é até o presidente do MBL, eu pretendo, possivelmente, vá votar neles, em primeiro turno, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer, eu não estou falando que vocês devam votar no MBL, mas estudem em quem vocês vão votar. Esquece um pouco essa situação de que, não, eu vou votar no cara que tiver melhor nas pesquisas, porque a eleição brasileira é em 2 turnos. A possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno gente, é zero. É zero. Principalmente se a popularidade dele continuar caindo desse jeito. Ele lançou o Gás para Todos aí, não sei se o nome é esse. Ele lançou mais uma política social que não tem mais efeito assim como tinha. Porque quem já se abastece desse assistencialismo, ele já não tem tanta gratidão. É só mais uma coisa que ele vai ganhar. Que ele já ganha. Ele já ganha. E isso é algo que eu acho que eu vou até... Acabando aqui, eu quero falar sobre isso. Então eu vou segurar para um próximo vídeo. Minha garganta não sou acostumado a falar tanto assim. Mas vou beber uma água e vou fazer um segundo vídeo sobre isso. Mas o pessoal que hoje ele vive de assistencialismo não tem tanto efeito mais assistencialismo. Eles não querem perder o que tem, mas o ter mais para ele é um bônus. Então não está fazendo tanto efeito assim quanto o Lula e o PT achou que ia fazer. Então a possibilidade de não ter um segundo turno e o Lula ganhar no primeiro turno é zero. Então é o momento da gente pesquisar em quem a gente vai votar no primeiro turno do ano que vem. Pesquisar também, não só para presidente e governador, gente, mas pesquisar também para deputados. Esse é um vídeo que eu pretendo fazer mais para frente também. Nossa senhora, tô parecendo, sei lá, parecendo alguém importante, né? Mas assim, é algo que eu quero, é uma visão que eu tenho e eu não vejo ninguém fazendo, porque na hora que você pega para poder ver qualquer vídeo político, essa pessoa é ligada a um grupo específico. Ou ela é comunista, que hoje está muito forte, essa vertente comunista, ou ela é da esquerda pessoalista e petista, ou ela é na direita, ou ela é bolsonarista, ou ela usa o nome do Bolsonaro de alguma forma para poder engajar, ou até ela é do MBL. Então, assim, eu me considero alguém, não vou isentão, não. Eu tenho as minhas opiniões, eu não sou isentão de nada, eu não fujo das minhas opiniões, mas eu não sou ligado a nenhum grupo. Então eu vejo que, às vezes, uma opinião assim, ela seja necessária, entendeu? De todos os lados. Então eu pretendo fazer outros vídeos. E esse vídeo enorme, gigantesco, que eu fiz aqui, tá terminando agora. Então, assim, eu vou ver até... Eu nem sei como é que eu faço aqui. Eu não sei se eu jogo no YouTube, não sei se eu jogo no Facebook, não sei se eu jogo nos dois, não sei o que eu faço. Mas, se eu jogar no YouTube, vou fazer aquele esquema de YouTuber, dá o like, se inscreva, vai sair mais vídeo. Mesmo se eu estiver falando para ninguém por enquanto. Mas em algum momento alguém vai assistir, nem que seja meu pai e minha mãe. Certo? Então, galera, valeu, brigadão. Até a próxima.